sou Maíra Poubel, professora de História. E a gente vai fazer agora no explicador virtual alguns exercícios sobre a ditadura militar no Brasil. No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves de Osasco e Contagem têm os seus dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. O testemunho dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira sintetiza o panorama político dos últimos anos da década de 60. Marcados. Então tá querendo ver como é que foi o panorama dos anos 60, só que pelo relato tá falando muito da questão do movimento contestatório, né, do movimento de oposição àquele governo que tinha sido estabelecido. Então vamos olhar as questões pensando nisso. Pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. B. Pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional número 2, que eliminou toda forma de oposição institucional ao regime militar. C. Pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime. D. Pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas em combater a subversão e afastar do Brasil o perigo comunista. E pela decretação do Ato Institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime. Então aqui você vê que está falando sobre o quê? Você quer saber sobre a censura. Você quer saber, não vamos olhar assim uma por uma, né, detalhadamente, mas eu quero que você entenda a relação entre o que estava, o texto que a questão te deu e as respostas, tá? Vou marcar aqui já para vocês. A resposta certa é a letra E, mas entenda por quê. Aqui está falando da adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação. Não, na verdade está falando da desmobilização, por isso que está errado. Pelo bipartidarismo. Na verdade até teve o bipartidarismo, mas não era aquilo que estava sendo falado, era a questão da saída da luta. Pela desmobilização do movimento estudantil, pode ser, só que aqui fala, mas depois passou a defender o regime. Não, o movimento estudantil nunca defendeu o regime militar. Apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas em combater a subversão e afastar o perigo comunista. Isso assim, a princípio, você até pode ficar com dúvida. Mas a sociedade civil não apoiou? Não tinha medo comunista? Você até pode ficar em dúvida. Mas tem relação direta com o texto que tinha na questão? Ou o texto estava encaminhando para um outro lado? O texto estava encaminhando muito mais para isso aqui, olha. O Ato Institucional número 5, que é aquele mais famoso, que é aquele de maior repressão, que reduziu drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que diminuíram a liberdade. Quando teve essas medidas drásticas de diminuição da liberdade, você tem uma desmobilização, você tem uma diminuição no número, até daquelas ideias, no número das pessoas que estavam dispostas a dar tapa à cara e ser contra o regime. 7. Leia a seguir o trecho de uma canção de Chico Buarque, lançada e proibida em 1978. Eu podia cantar, porque eu tenho uma voz maravilhosa, mas eu acho que eu vou ler, acho que é melhor. Eu leio e depois canto, para vocês, né, ficarem animados. Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Mesmo com a censura, você tinha estratégias
de botar músicas em que havia uma crítica àquele sistema. Se você pegar a videoaula sobre a ditadura militar, eu falo até de uma outra música, que é o Cálice, né? Que o tempo inteiro parece que é cálice de vinho e na verdade é cálice de fazer silêncio. E essa daqui, ainda mais que tinha um ritmozinho mais animado, parecia que estava falando o quê? De briga, uma mulher, um homem, algum desentendimento, não muito regime. Olha como ele é mais animadinho, ó. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lá e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventor de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Aí continua. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então assim, não tá falando de cara que odeia o regime. Tá falando, eu odeio a ditadura, não gosto da repressão. Não, não tá dizendo. Só que tá deixando subentendido, se você entender o contexto que foi produzido, você sabe que é uma crítica velada ao sistema. É uma forma de você poder criticar sem ser censurado. Vamos então para a questão. Identifique nas alternativas abaixo a que corresponde ao contexto da história do Brasil que a canção criticava. O governo de Getúlio Vargas. Vamos lá, vamos eliminando já. Governo de Getúlio Vargas. A gente está falando da ditadura, a gente está falando foi uma música, né, feita pelo Chico Buarque. Aí, gente, é só pensar um pouco, Chico Buarque e Getúlio Vargas. São épocas muito distintas. Então aqui, o governo de Getúlio Vargas está errado. O governo de Médici, aí você já sabe, Médici faz parte dos governos da ditadura militar. Então, vamos continuar a ler. Que intensificou a repressão aos opositores, tornou a censura ainda mais rígida e manteve o ato institucional número 5, que lhe dava poderes para fechar o Congresso. C. O governo de Médici, que a partir das críticas feitas pela sociedade, foi se encaminhando à abertura democrática. D. O governo de Castelo Branco, e o ato institucional número 3, que extinguiu os partidos, acabou com as eleições e reprimiu os movimentos dos trabalhadores do campo e da cidade. E a junta militar, que para resistir aos ataques dos grupos de extrema esquerda, teve de aumentar o controle sobre os meios de comunicação. Então olha só, aqui está falando 4 respostas, tem o governo militar, né, um dos governantes militares como opção. Então essa é uma questão que de fato vai exigir que você tenha o conhecimento. Aqui aí tem o governo, 2 vezes o Médici, o Castelo Branco e a junta militar. Mas pegando o contexto, o que a canção está falando? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda olhando pro lado, pro chão. Você que inventou a tristeza, esqueceu-se de inventar o perdão. Então falando o quê? Da censura, da repressão. Olha só, o governo de Médici, que intensificou a repressão aos opositores, tornou a censura mais rígida e manteve o ato institucional número 5. De novo, esse ato aparecendo. Aí, quando eu falo que ele é o mais importante e mais lembrado, eu acho que as questões estão mostrando isso também. É aquele que mais dá característica ao governo militar por causa da questão da censura. Então, foi no governo do Médici, né, essa questão do AI-5 muito presente, que a música está tentando dizer, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É uma forma de dizer, apesar de você estar tentando limitar todas as formas da gente poder se expressar de uma democracia, amanhã há de ser outro dia. Um dia isso há de acabar, como de fato acabou. 8. Sob o processo de abertura política, iniciada no governo do general Ernesto Geisel, analise as afirmativas abaixo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lendo e já procurando nas questões se está certo ou se está errado. 1. O processo de abertura política foi marcado por avanços e recuos, sendo chamado Pacote de Abril um conjunto de medidas que representou um passo atrás na liberalização do regime. De verdade,
O fato foi avanços e recuos porque algumas medidas iam na direção de uma liberação e tal maior, mas algumas outras também representavam ainda a questão de segurar o regime. Então essa questão 1 está correta. Em todas tem a 1, então não ajudou ainda a gente. A gente já sabe que essa daqui está certa. 2. A liberalização do regime militar ocorreu na prática de forma tranquila, sem que o governo enfrentasse oposição de grupos que fossem contrários ao projeto de abertura política lenta, gradual e segura. Na verdade, não. Na verdade, até o final o governo tem uma oposição forte, não achavam que precisava de uma forma lenta, gradual e segura, e sim que já aquele governo já tinha tudo que tinha, sabe, já deu tudo que tinha para dar. Então já estava na hora de acabar e não fazer de uma forma lenta. Então essa daqui, ó, tá errada. Vamos para cá. Somente a afirmativa 1 e 2 estão corretas. A gente só sabe que não é essa daqui. 1, 2 e 3 estão corretas. Também não é essa daqui. Todas as alternativas estão corretas. Também não. Então sobra aqui a B e a D. 3. O Congresso aprovou o fim do AI-5, o fim da censura prévia e o restabelecimento do habeas corpus para crimes políticos, consolidando-se desse modo a liberalização do regime. Ok, essa questão está certa. Então aqui embaixo tem que ter a 3. Então a gente ainda continua, ainda não mudou nada. E 4, ao longo do governo Geisel, os grupos de oposição voltaram a se mobilizar, destacando-se o movimento estudantil e o movimento operário, com a greve de São Bernardo. Se você vê, né, que está tendo uma abertura lenta, gradual e segura, está tendo uma abertura. Então aqueles grupos que estavam desmobilizados por causa da repressão muito forte, a tendência é que eles voltem a se mobilizar. Então essa daqui está, ó, correta. Então 1, 3 e 4 estão corretas. Portanto, a resposta certa é a letra D. 9. Ao mesmo tempo em que reprimia duramente os opositores da ditadura militar, o governo de Garraça Médici pretendeu mostrar à população brasileira uma visão otimista do Brasil, principalmente através da utilização dos meios de comunicação de massas e o uso maciço de slogans ufanistas, como... Bom, slogans ufanistas é aquele que está exaltando muito o país, exaltando. Então, assim, ao lado de medidas de repressão, de forte censura, tem também a questão de exaltar o Brasil, de exaltar as qualidades e as coisas boas, tá? Então, o slogan, o petróleo é nosso? Não, isso daí fez parte do governo de Getúlio Vargas. 50 anos em 5, isso daí é Juscelino Kubitschek. Eu quero votar para presidente. Não está falando desse momento em si. Ou Brasil, ame-o ou deixo. É isso. É essa questão ufanista, de valorização. É como se fosse assim, se você ama o Brasil, você vai ficar e aceitar do jeito que tá. Se você não ama o Brasil, se você está querendo criticar o governo militar, criticar o governo que tem no Brasil, tá na hora de você sair daqui. Deixo. E aí muitos artistas, inclusive, foram exilados nessa questão de crítica ao sistema. Resposta certa, letra D. 10. O movimento pelas diretas já provocou uma das maiores mobilizações populares na história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. Assinar a alternativa correta. Diretas já, gente, é o seguinte, o regime político, né, o regime militar já estava se abrindo, só que estava fazendo uma luta, começou um movimento para que o voto fosse direto, para que a escolha do presidente não fosse de forma indireta, mas que cada brasileiro, cada cidadão pudesse ir nas urnas e escolher quem seria o presidente. Por isso, diretas já, de eleições diretas já. Deu para entender? Diretas já, eleições diretas, ou seja, cada um vota para quem quer para presidente de forma imediata, já. A. O movimento pela direta já, baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, exigia antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. B. O fato de que os protestos populares pela direta já pudessem ser vinculados nas páginas de jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa,
mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. C. O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, mas de forma direta por meio de voto popular. E D. As manifestações populares pela direta já consistiam nas primeiras marchas e protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5 em dezembro de 1968. Eu acho que quando eu fui explicar essa questão eu já deixei muito claro, né? O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais ocorressem não de forma indireta, e sim de forma direta, via colégio eleitoral, de forma direta por meio do voto popular. Então não é indireta, é diretas já. Vamos ficando por aqui. Tchau!